Fala, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal Nordestinando Futebol Clube e hoje vamos falar do empate frustrante da equipe do Fortaleza dentro de casa contra a equipe do Cruzeiro. Tivemos uma partida em que nas estatísticas, o time do Fortaleza até apresentou mais finalizações, 15-13, sendo que essa presença ofensiva não foi bem o que o jogo transmitiu. Na minha opinião, eu achei que o time do Fortaleza foi um time que buscou mais contra-ataques e quem teve ali o controle da posse de bola, inclusive na posse de bola mesmo, o Cruzeiro teve vantagem e que eu acho que o time do Cruzeiro teve mais presença ofensiva nessa partida, mas que o empate é frustrante porque o time do Fortaleza tinha o placar na mão durante muito boa parte da partida e quando estava com um a mais e até de certa forma jogando melhor, toma um empate lá e dentro de casa acaba sendo um resultado bastante frustrante para o time do Fortaleza. Vamos destrinchar um pouco dessa partida, falar um pouco da minha opinião. Já de primeira eu agradeço a presença de vocês aqui no canal Nordestinando Futebol Clube, um canal dedicado a gente a fazer vídeos de análises das equipes aqui do Nordeste. E esses vídeos serão sempre reproduzidos nas lives do canal Espaço da Bola, terças e sextas pela manhã, para conversar com você, torcedor nordestino. Então participe da nossa programação, se inscreva no nosso canal, se inscreva em todas as nossas redes sociais, dá o like nesse vídeo e vamos falar do Fortaleza. Começo do jogo, o Cruzeiro já tinha tomado um pouco da iniciativa. Eu estava com mais a posse de bola, chegando lá no ataque, inclusive com já uma defesa muito boa do João Ricardo, que para mim foi o principal jogador do Fortaleza nessa noite, salvando em diversas oportunidades. Mas que ao longo do tempo o Fortaleza começou a sair, começou a achar espaços, contra-atacar bem e até pressionar a saída de bola do Cruzeiro, né? E tomar algumas bolas lá já no campo de ataque. E quando o Fortaleza estava melhor, conseguiu fazer o gol com o Hércules. Uma patada de fora da área do Hércules. Lembrou até um pouco, de certa forma, o gol do Caio Alexandre, do Bahia ontem. Mas que o Hércules é um grande jogador e retorna agora de lesão, já mostrando de novo que é um grande jogador, né? Então, pra mim, uma das grandes boas peças do Fortaleza. Mas que depois desse gol o jogo deu uma amornada. Depois que o Fortaleza abre o placar, o jogo dá uma acalmada e ao longo do tempo o Cruzeiro vai voltando a encontrar o controle da partida. E o Fortaleza começa também a levar melhor em alguns contra-ataques, né? Em velocidade foi onde o Fortaleza encontrou as melhores oportunidades de jogar contra a equipe do Cruzeiro. Um jogo de poucas chances, é verdade, mas com o Cruzeiro mais presente no campo de ataque e mais com a posse de bola, certo? No segundo tempo, o jogo segue muito da mesma forma, né? Com o Cruzeiro querendo o gol de empate e o Fortaleza aproveitando esses contra-ataques, mas que depois da expulsão, o time do Fortaleza tenta controlar um pouco mais o jogo. Tava ganhando, tava em casa e tava com um a mais. Então o Fortaleza tenta dominar, tenta segurar um pouco mais a bola no ataque e tenta controlar um pouco do jogo. Tinha espaço, o Cruzeiro tinha se lançado mais para o ataque com algumas alterações e estava mais exposto na defesa. Inclusive com a expulsão de um de seus jogadores, com um jogador a menos, estava bastante exposto a equipe do Cruzeiro. E o Fortaleza não soube aproveitar. Tanto que toma o gol de empate no final da partida em um vacilo defensivo. O Fortaleza com um jogador a mais, em um lance lá, deixa o cara fazer a jogada de linha de fundo e depois da bola batida para dentro da área, sobra no miolo da grande área, com dois jogadores do Cruzeiro entrando sozinhos, sem marcação, para bater essa bola de frente para o gol. Então um vacilo ali de marcação da equipe do Fortaleza toma um empate. E depois disso, lá nos acréscimos, o time do Fortaleza decide jogar a partida. E aí acaba se mostrando tarde demais. O Cruzeiro satisfeito com aquele 1-1. O Cruzeiro que estava
com um jogador a menos e consegue um empate fora de casa no finalzinho, então estava satisfeitíssimo com o resultado, e o time do Fortaleza não encontrou ali espaços também. O Cruzeiro não deixou brechas, né? O time do Fortaleza criou algumas oportunidades, é verdade, um lance de falta ali com o Moisés, algumas chances também o Fortaleza teve, mas eu acho que até o time do Cruzeiro teve mais chances claras de gol. E aí alguns lances pontuais aí da partida, como eu falei, aí o João Ricardo pra mim foi o melhor jogador em campo. Ele faz uma defesaça de cabeça ali no primeiro tempo, num lance de escanteio, se não me engano, o cara sobe lá e cabeceia, aí ele espalma a bola no susto. No outro lance, já no segundo tempo, um cruzamento dentro da área, o jogador do Cruzeiro cabeceia, ele salva a bola e ela meio que dá uma respingada ali dentro da área. O jogador do Fortaleza dá uma bomba pra frente, acho que é o Bruno Pacheco, bate no outro defensor do Fortaleza e volta pra dentro do gol. E o João Ricardo teve a agilidade de cair no chão, se levantar e esperar ali um rebote, e aí ele consegue pegar a bola tranquilamente. Mas se ele cai no chão e não dá uma cambaleada ali, né, demora pra se levantar, tudo, não tem essa agilidade, teria tomado aquele gol, né? Então foram 2 em 1. E lá no final da partida também, já o time do Fortaleza já tinha tomado o empate, né? E já nos acréscimos lá também, o time do Fortaleza de novo dá espaço, e na entrada da área o cara do Cruzeiro chuta de longe sozinho, e o João Ricardo também faz uma grande defesa. Então, 3 intervenções gigantes do goleiro, e que se não fosse ele, o Fortaleza teria perdido essa partida. Então, pra mim, o melhor em campo. E como eu já destaquei também, Hércules, grande jogador da equipe do Fortaleza. Pra mim, um dos meio-campistas aí de destaque até do Campeonato Brasileiro, né? Não que seja lá o melhor meio-campista, né? Um dos 2 melhores, mas, pô, entre os destaques ali, eu acho que ele é um dos caras que acaba se sobressaindo, né? Ele despertou interesse de várias equipes pelo Brasil, né? E essa lesão atrapalha um pouco isso, mas ele já volta mostrando a que veio, né? Já volta mostrando qualidade. Mas, assim, esses 2 jogadores individualmente eu acho que se destacaram, mas que o Fortaleza, ainda como equipe, esse ano tá devendo bastante. O time precisa melhorar muito. Já desde o começo da temporada, aí, desde a primeira fase da Copa do Nordeste, o time do Fortaleza vem devendo muito. Apesar de ter se classificado em segundo do Grupo B, com a pontuação que o Fortaleza teve, o time ficaria em último colocado no Grupo A. O último colocado do Grupo A teve 10 pontos, o Fortaleza só fez 8. Isso reflete na quantidade de pontos que o Grupo A fez. Mas não é justificativa para o time do Fortaleza se apoiar nisso e dizer, não, tá tudo bem. Não, cara, não é. Porque o time do Bahia fez a melhor campanha de toda a Copa do Nordeste. Dos 16, o Bahia foi o primeiro. O Fortaleza foi o 10º, né? Atrás do Bahia, do próprio grupo, e de todos os 8 do Grupo A, em nível de pontuação, certo? Entendo que o Grupo A tinha times mais qualificados do que a maioria do Grupo B, mas não justifica a baixa pontuação da equipe do Fortaleza, 8 pontos em 8 jogos, tá? Então, fica devendo nisso, além de ter vacilado nos clássicos, né, perdido inclusive o título cearense para o maior rival. Eu acho que ficou devendo nos clássicos a equipe do Fortaleza, então eu acho que nesse ano precisa melhorar muito. Vence a equipe do São Paulo na primeira partida, quase vence o time do Cruzeiro, mas quase ganhar não é ganhar, é deixar pontos pelo caminho, né, e esses pontos podem fazer falta em algum momento. Então, acho que precisa evoluir ainda a equipe do Fortaleza, que se despediu de vários jogadores no ano passado. Por exemplo, no ataque tinha Romarinho e Guilherme, que foram titulares ou jogaram muito tempo no ano passado, tiveram muitos minutos, né? Perde esses 2 jogadores. E eu acho que faltou repor, né, a altura. Teve o retorno aí do Moisés, que para mim é um grande jogador e tem bons números. E agora teve o retorno do Renato Kaiser.
para a saída também do Thiago Galhardo, mas eu acho que ainda o Fortaleza precisa se encaixar e vai ser papel para o Vojvoda. O Vojvoda já resgatou o Fortaleza de situações piores nas temporadas anteriores, então eu acho que ele tem tudo para conseguir essa melhora na equipe, mas ele precisa encontrar uma alternativa, certo? Próxima partida do Fortaleza é contra o Altos e aí precisa também aí demonstrar o favoritismo, né? Mas acho que num contexto geral o Fortaleza ainda está devendo bastante nessa temporada. Para concluir, eu quero falar do lance do VAR, porque teve um lance lá que teve mão do Tinga, o Tinga com a mão levantada, a bola bate na mão dele e aí o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo para ver o pênalti. Só que antes disso ele já mostra o lance do impedimento. E aí o pessoal, eu vou ter que ensinar para a equipe de transmissão o que fala o protocolo do VAR. Aliás, o pessoal já tinha visto lá a mensagem do analista de arbitragem, né? Mas é incrível que os caras que trabalham todo dia respirando futebol no Sport TV, na Rede Globo, né? Os caras não saibam disso. Os caras estão falando de futebol todos os dias e não sabem do protocolo do VAR. Porque o árbitro precisou ir lá para constatar o impedimento. Porque o VAR não poderia interferir e marcar o impedimento se o lance seguiu e foi escanteio, certo? Então, se o árbitro olha lá o vídeo e diz não foi pênalti, aí era escanteio, segue o lance, porque o VAR não poderia anular pelo protocolo do VAR. Mas como ele constatou, opa, teve mão, aí essa mão levantada é pênalti, né? Mas teve o impedimento antes, então é impedimento. Certo? É o protocolo do VAR. O VAR não pode chamar por um impedimento. Ele chamou pelo pênalti. Então, como ele daria o pênalti, o VAR disse, teve um impedimento antes. É meio redundante isso, mas que é o protocolo e ele tem que ser seguido. Quem discorda, que reclame do protocolo, não da atuação da arbitragem. A atuação da arbitragem atuou do jeito que o protocolo do VAR manda. É orientação, é regra do VAR. Certo? Então, foi isso que aconteceu. Para ter marcado o impedimento, o pênalti tinha que ter acontecido. Então, se não fosse pênalti, ele teria que confirmar o escanteio. Certo? Então, por isso que o VAR foi acionado, por causa do pênalti. Mas aí, como ele marcaria o pênalti, o VAR apontou o impedimento antes. Se ele olha e diz que não tinha pênalti no lance, a jogada seguiria, porque o impedimento não foi marcado em campo e segue a jogada normalmente e termina no escanteio, então o impedimento não seria marcado e não poderia ser chamado pelo VAR, tá ligado? É isso, esse é o ponto. Então, espero que eu tenha esclarecido bem essa situação. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários também, que a gente bate um papo. Mas é isso, galera. Estamos começando esse novo projeto aqui, o Nordestinando Futebol Clube. Se inscreve aqui no canal para dar uma forcinha, dá o like aqui. E sexta-feira estaremos ao vivo no canal Espaço da Bola a partir das 9h30 da manhã, conversando sobre essa partida e muitas outras, beleza? Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui no nosso canal. Tamo junto, galera, e uma boa noite. Até mais.